Fala galera, Reginho na área, começando mais um vídeo pro canal. Galera, esse react aqui é um react meio triste, né? É a segunda parte 2 daquele vídeo lá que o rapaz foi encontrado em Ilhabela. Ele se perdeu com a amiga lá em alto mar. E tinha sido encontrado um corpo, né? Só faltava a família reconhecer. E saiu o noticiário pela metrópole que foi reconhecido, é o rapaz. Bora pro react. Continuar falando desses outros assuntos para fora aí de política e de política internacional, sobre os nossos assuntos aqui internos, depois de uma semana de buscas, o corpo do Deorge Pereira foi encontrado em Ilhabela. Você vai se lembrar dessa história, principalmente você que acompanha a gente todo dia aqui no Acorda Metrópolis. Ele foi encontrado pelo grupamento de bombeiros marítimo e a irmã do Deorge confirmou que se tratava do Deorge, né, confirmou a identidade do corpo. Aqui tem os detalhes na matéria da Júlia Queiroz. A Júlia esteve com a gente no dia seguinte em que a mulher tinha sido resgatada com vida depois de 2 dias em alto mar lá em Ilhabela, lembra? É dessa história que a gente está falando. E aí ela saiu para esse passeio com esse amigo aqui, o Deorge. No dia que ela foi encontrada com vida, um colete salva-vidas tinha sido encontrado. Eles imaginavam que pudesse ser do Deorge e que isso dificultaria muito encontrar o Deorge com vida, né? Até porque são muitos dias depois de buscas. O corpo do Deorge Pereira Bernardino, de 28 anos, que desapareceu após sair para um passeio de moto aquática em Ilhabela, um jet ski, no litoral de São Paulo, há mais de uma semana. Ele foi encontrado pelos bombeiros na manhã dessa segunda-feira, os bombeiros marítimos, né? A informação da morte foi confirmada pela irmã do Deorge, a Lohane, em suas redes sociais, e ainda não há informações sobre o local em que o corpo foi encontrado. E ela diz o seguinte no post, abre aspas, com o coração partido, comunico que meu irmão foi encontrado. Infelizmente, devido ao estado em que se encontra, a confirmação oficial ainda dependerá de exames de DNA e arcada dentária, fecha aspas. Ele ficou muitos dias, né, no mar. É claro que tudo vai ser aí investigado, o corpo dele vai ser periciado para descobrir, inclusive, a causa da morte, né? Se foi por afogamento ou por algum outro problema que aconteceu ao longo desses dias todos que ele ficou perdido em alto mar. Mas subindo a matéria, a gente tem inclusive a retomada da Júlia Queiroz sobre a outra mulher que saiu com ele que foi encontrada viva. Olha lá, o grupamento de bombeiros marítimos já havia comunicado que encontrou um corpo na manhã de segunda-feira e nesse comunicado oficial, porém, o grupamento afirmou que não pôde confirmar a identidade do homem desaparecido, pois não houve o reconhecimento formal em comprovação pelo IML. É isso, ele ficou muito tempo no mar, né, na água. Na manhã desse domingo, esse grupamento já havia também estendido a operação de buscas pelo homem desaparecido com 3 embarcações, 2 botes e uma lancha, além de 8 militares empenhados. E a Marinha do Brasil também atuava com 2 embarcações tripuladas por 7 agentes, além do apoio de uma aeronave. Vamos lembrar que o Deorge e a colega dele, a Bruna Damares, desapareceram no final da tarde do último domingo, lá do dia 24 de maio, do domingo anterior a esse último. A mulher foi resgatada na terça-feira, no dia 26, 2 dias depois, após ficar essas 48 horas à deriva em alto mar. Ela ficou lá com o colete dela e ela foi encontrada por pescadores. E teve muita sorte, né? Ela conseguiu ser encontrada com vida, mas o Deorge, infelizmente, não. Mas a família vai conseguir fazer uma despedida digna, né? Vai conseguir se despedir do Deorge. Muitas vezes a gente fala de casos aqui que os corpos ficam desaparecidos, as pessoas não conseguem fazer essas despedidas. Agora, pelo menos a família tem essa confirmação, o Deorge morreu, ele foi encontrado agora. Diferentemente da amiga dele, eles fizeram esse passeio no dia 24 de maio, quando eles perderam o controle. A Bruna, inclusive, vem conversando com a polícia, para a polícia também entender em que condições, né, eles se perderam no mar, como eles perderam ali a moto aquática, né? A moto aquática aqui, ó, foi encontrada também entre o domingo e a terça-feira, quando a Bruna foi encontrada sozinha com o colete salva-vidas, e logo depois o colete do Deorge também foi encontrado, e ele foi encontrado agora. É isso, tá feito o registro importante aí, ó, a foto do colete salva-vidas que foi encontrado sem o Deorge. O Deorge, inclusive, não foi encontrado nem ali pertinho, né? É isso, a gente vai continuar acompanhando esse caso. É a tristeza para a família, né? Que tinha esperança ainda de encontrar o rapaz com vida, né? Mas infelizmente
não foi encontrado. Temos imagens, pessoal, temos imagens do momento que foi encontrado o corpo do rapaz lá em alto mar. Agora me traz, por favor, a Duda Vasconcelos, ela que está fazendo uma brilhante cobertura dessas buscas que acontecem lá na Ilhabela. Ela estava diante do hospital na terça-feira, quando a Bruna Damares recebeu alta. Na quarta-feira ela recebeu alta, né? Ela foi encontrada na terça. A Duda estava lá diante do hospital no momento dessa alta, fazendo esse brilhante trabalho. E agora um corpo foi localizado ali naquela região onde o Jorge está desaparecido. Ainda não há confirmação. Antes de falar com a Duda, vamos ouvir o secretário de Segurança Pública da Ilhabela, o Lucas Oliveira, que há pouco conversou com a gente. Bom, as buscas continuam, né? Hoje a gente completa 8 dias do desaparecimento do Jorge. As equipes de Defesa Civil saíram para mais um dia de buscas e há 3 milhas de buscas entre o prédio Poço e Búzios foi encontrado podia ser ali um cadáver. As equipes foram até o local exato, identificaram que era um corpo. Pelas características do corpo, trata-se aí de Jorge. O áudio não está muito legal por causa do vento ali na região, ventando bastante. Ele me parecia ou tá ali à beira-mar ou numa embarcação, então ventava bastante, mas ele disse, olha, foi encontrado esse corpo, muito possivelmente é o Jorge. A Duda Vasconcelos está lá e vai nos dizer se já há essa confirmação ou por parte da família ou por parte das autoridades. Tudo indica que sim, mas quem nos confirma é justamente Duda Vasconcelos. Muito boa tarde a você, Duda. Oi, Lucas. Ótima tarde para você, para quem começa a semana junto com a gente aqui no Brasil Urgente. A confirmação da família, eu conversei há pouco de esperança do rapaz ser encontrado. E aí, nessa manhã de segunda-feira, vinha essa trágica notícia, né? Mas lá atrás, pessoal, eu tinha minhas dúvidas que quando encontraram só o colete dele, ali já as buscas já ia dificultar ainda mais, né? Conforme foi relatado pelos corpos de bombeiro lá da Marinha, né? Pelo pessoal da Marinha. Pouco com o tio do Deord. Esse tio, a família toda dele mora no Ceará. Esse tio foi o único parente que veio aqui para o litoral norte para acompanhar as buscas. E nesse momento o corpo do Deord, então, está na delegacia de São Sebastião. Ele foi levado de balsa de Ilhabela até São Sebastião. Neste momento está na delegacia. Pelo estado do corpo, ele estava já 9 dias no mar, meio irreconhecível, mas o tio conseguiu reconhecê-lo pela bermuda que ele usava e pelo corte de cabelo. Mas o estado é tão crítico que aqui no IML, eu falo ao vivo da porta do IML de Caraguatatuba, que é o único Instituto Médico Legal do Litoral Norte, e é para cá que o corpo vem assim que sair da delegacia de São Sebastião, a gente está esperando. Mas o tio fez essa pré-confirmação, ainda não é uma confirmação oficial, mas o tio foi categórico e disse que se trata sim do corpo de Deord Bernardino, de 28 anos. Assim que ele sair da delegacia, for feito o boletim de ocorrência, ele vai ser transferido aqui para o Instituto Médico Legal. E eu já conversei com os médicos que trabalham aqui e a perícia vai ter que ser feita pela arcada dentária e também pelo DNA, devido ao estado em que o corpo se encontra. Eles falam que o corpo do Deord está bastante inchado, muito branco, está irreconhecível, segundo os médicos e segundo a família, segundo esse tio. É uma notícia muito triste, mas eu também conversei com a irmã do Deord, que foi muito ativa nas redes sociais com essa busca, hoje 8º dia de busca por ele. Ela falou que é muito triste, mas ao mesmo tempo eles estão aliviados de finalmente poder dar uma despedida digna da família, poder se despedir. Então, assim que ele vier para o IML, fizer o exame, a necrópsia por aqui, e aí ele vai ser levado para o... Caraca, pessoal, 9 dias. 9 dias foi o tempo que o rapaz ficou lá em alto mar. Realmente ia ter sobrevivência em todo esse tempo aí em alto mar, né? Como a repórter aí citou, estava irreconhecível, mas o tio, né? Como o tio foi lá, o tio reconheceu pela bermuda e tal. Só teve incidente assim lá em Ilhabela, só teve esse caso, né? Então é provável que seja ele mesmo. Mas vão sair tipo, as análises aí pela autópsia, né? E aí vai confirmar 100%. É provável que seja ele mesmo.
Ceará, e é lá que a cerimônia, o funeral dele vai acontecer. A família quer muito que seja lá. Só tem esse tio por aqui que vai acompanhar esse traslado para a região nordeste do país. Bom, o corpo do George foi encontrado hoje, por volta das 11h30 da manhã, por uma embarcação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ilhabela. Nessa embarcação tinham homens da Defesa Civil Municipal e também dos Corpos de Bombeiros. A Prefeitura também se disponibilizou, nesses 8 dias de busca, disponibilizou botes para fazer essas buscas. Foi a própria Prefeitura, então, que encontrou. Assim que eles encontraram esse corpo, que ainda não sabiam de quem eram, acionaram o GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos, que chegou até lá de embarcação e ele fez o traslado até a balsa. A sonora que nós ouvimos do secretário foi no flutuante da balsa, por isso a ventania, a correria naquele momento ali de muita expectativa. Da balsa, ele foi para São Sebastião e neste momento estava na delegacia de São Sebastião e daqui a pouco deve chegar aqui ao Instituto Médico Legal de Caraguatatuba, que é o único IML que tem no litoral norte paulista. Ele foi encontrado próximo à Ilha de Búzios, é uma ilha que pertence à Ilhabela, que fica a cerca de 16 quilômetros da costa de Ilhabela. Muito próximo de onde Bruna foi encontrada por um pescador e também muito próximo de onde o colete do George foi encontrado. Na semana passada, o Grupamento de Bombeiros Marítimos já havia confirmado que esse colete pertencia ao George e hoje ele foi encontrado, então, com as características que a Bruna, que foi a outra sobrevivente, deu à polícia. Quando a Bruna foi ouvida na quinta-feira, ainda no hospital, antes de ter alta, ela disse que o George saiu para andar de moto aquática usando uma bermuda preta e sem camisa, apenas o colete. E esse corpo que foi encontrado hoje é um homem sem camisa, de bermuda preta, segundo o tio, pelo corte de cabelo ali, deu para reconhecer que se tratava do sobrinho dele, mas como eu falei, todo mundo me disse que o estado do corpo é de muita já em decomposição. Também conversei com o GBMAR sobre... Apenas um detalhe, Bruna, nenhuma informação tenha chegado para a gente de uma outra pessoa, um outro homem que tenha desaparecido no mar por essas bandas. Nenhuma informação nesse sentido. Não, nenhuma informação. O próprio secretário falou na sonora dele que as características batem com o George, o tio, mas é claro que tem que vir para o IML para confirmar de maneira oficial. Mas a gente não sabe de nenhum outro corpo que estava desaparecido aqui no litoral norte paulista. Então a gente fica aguardando essa confirmação por parte do Instituto Médico Legal, confirmação pericial, mas tudo indica que se trata de fato do George, deve ir para o estado natal para que a família possa se despedir. A Duda Vasconcelos continua fazendo um brilhante trabalho de cobertura lá. Assim que o corpo chegar por aí, você nos aciona aqui que a gente volta ao vivo do litoral norte do estado de São Paulo. Obrigado por enquanto, Bruna. Então, a Duda. A Bruna foi quem foi socorrida na última terça-feira, teve alta na quarta, passou 48 horas no mar. A Duda Vasconcelos, nossa repórter, que está fazendo essa cobertura, uma cobertura bastante intensa lá no litoral norte do estado de São Paulo. Então, pessoal, isso aí foi noticiado. Então, quase aí 90% aí que seja o rapaz. É triste pra caramba, né? Tipo... uma festa de final de semana que o pessoal foi curtir lá, né, de barco e tal, e um passeio de jet ski veio a ocasionar a esse trágico falecimento aí do rapaz. É difícil, né, pra caramba. Mas aí fica aquela dúvida, né, tipo, pelo outro vídeo lá, o rapaz, ele emprestou o jet ski para eles ir, tipo, de uma ponta da ilha lá para outra. Será que eles não foram e se afastou demais? Isso dificultou para, tipo... Porque se eles tivessem ido realmente, será que foram imprudência deles? Pior que... o que a menina relatou, né, a moça que foi encontrada, é que o jet ski parou, né, no meio lá. Mas a gente não sabe que ponto de distância. Não foi noticiado que ponto de distância foi que parou. Se eles estavam muito longe do ponto, ou se eles estavam perto do ponto da onde eles iam parar com o jet ski, né? Eu acredito que talvez eles tenham se afastado um pouco. E aí ficou muito longe. Como ocasionou isso, acabou dificultando aí para eles, né, vir nadando até possível alguém conseguir enxergar eles ali e conseguir resgatá-los ali.
Mas é um desespero muito grande, né? Uma pessoa que sabe nadar e tem todo um conhecimento de mar, essas coisas, é tranquilo. Agora, pra quem, tipo assim, não sabe nadar ou sabe nadar pouco, dá um desespero danado. Mas é isso aí, né? Meus pêsames aí, a família aí, que tá de luta agora, né? Mas eles estão em paz, né? Conforme a notícia da repórter, porque pelo menos vamos conseguir fazer um enterro digno lá pra ele, né? Na cidade natal deles lá. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele joinha para fortalecer, para essa comunidade crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo.